Olho desperta e já imagens brotam quando ele passa. Eu beijo a mão do bispo. Amamos o nosso bispo, porque vemos nele Deus. Ele é o anjo, o nosso anjo. Imagens ficam quando ele fala, imagens nascem da dimensão, imagens viram dimensão, imagens fortes, imagens vivas, imagens simples, imagens divinas, imagens guiam cada ação, imagens moldam a visão. Galera, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem com vocês nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, nessa madrugada. Não sei que hora vocês estão vendo esse vídeo. Em primeiro lugar, eu quero dizer a vocês que não é rótulo de igreja, placa de igreja, nem religião. Simplesmente para quem acredita nas escrituras na Bíblia, não se confundir com o que ela tenta explicar, com que maneira está escrita essas palavras. E como o cristianismo é diverso, né, em várias religiões que acreditam no cristianismo, acreditam no Deus de Israel, o Deus de Israel da Bíblia Sagrada, eu estou aqui não para gerar confusão, né, não estou querendo arrumar confusão com ninguém. Só a questão do canal é essas coisas dentro da igreja ou fora da igreja, e diz que é Deus ou o mover do Espírito Santo. É o mover do Espírito Santo, e diz que fala que vem de Deus, é de Deus. E muitas aberrações nas igrejas que a gente tem um discernimento, né, de pensar e entender que aquilo ali não vem das escrituras. A questão é o que acontece na igreja e o pessoal dizer que aquilo ali é o mover do Espírito Santo. A gente tem que discernir, ou senão tentar entender a palavra e ver o que é que vem de Deus e o que é que vem do homem. Tem Êxodo e tem Deuteronômio. Em Êxodo 23 e 6 e Deuteronômio também 5, 7 a 9, fala o seguinte, que o próprio Deus, o próprio Criador, o próprio Deus eterno, Criador, fala para o povo quando ele tira o povo de Israel, do Egito, da escravidão. Porque se a gente for falar sobre isso aí, a gente vai esticar o assunto em outro detalhe, em outra história. Mas ele mesmo fala assim, ó, não terás outros deuses além de mim. Ele fala isso. E não terás outro Deus além de mim. Agora pro vídeo. Esse tipo de conduta e prática é só um dos vários sinais de que essas instituições nada servem, a não ser para produzirem falsos ídolos e falsos líderes, homens cheios de pecados que são levantados como semideuses no altar da vaidade. Se a resposta for sim, então, você já sabe. Curta esse vídeo, joga no grupo da família, afinal se são todos idólatras, que pelo menos sejam idólatras informados. E se inscreve, porque no fim das contas, enquanto eles fazem show, a gente faz crítica. E se a fé deles é frágil, a nossa ironia é resistente. Se a unção deles é questionável, a nossa análise é... Essa parte aí deixa entender esse tipo de idolatria, né? Idolatria com o homem. Nós não estamos no Oriente Médio. Nós não estamos no Oriente Médio. No Oriente Médio, sim, tem o costume de beijar, ele chama ósculo, né? De beijar a face. Assim como Judas fez com Jesus, né? Ele beijou a face e entregou a Pilatos, né? Com um beijo, e vendeu por 30 moedas. Nessa cena aí, eles beijam a mão. Então, você já sabe.
Curta esse Como tem vídeo, países joga no também grupo que da beijam o família. rosto, Afinal, se são beijam todos até a boca. idólatras, que pelo menos sejam idólatras Mas informados. esse aí é um E tipo se de inscreve, idolatria. porque no É fim um das tipo de contas, idolatria. enquanto eles fazem show, a gente faz crítica. E se a fé deles é frágil, a nossa ironia é resistente. Se a unção deles é questionável, a nossa... Hoje tem grito, rolo no chão, língua estranha sem interpretação e coreografia que nem no So You Think You Can Dance Gospel. Vamos rir ou chorar, juntos. Se continuar assim, eu vou pular desse monte. Mas enquanto isso, só um pouco lá, vai, tira na água, pela minha experiência, eu fui limpar por essa zona, por esse vento, pela situação do mar. Rapaz, prepara para o naufrágio, prepara para afundar. Como esses líderes não pregam a palavra, não se preocupam em expor as escrituras para trazer libertação e transformação, eles sobem em cima do púlpito com peças de teatro, alegorias sem sentido, danças feias e medíocres, tudo para mascarar a falta da palavra. É a estratégia do vazio. Quando não se tem conteúdo, cria-se distração. Quando não há mensagem, inventa-se espetáculo. E assim, esse povo, que deveria ser transformado pela verdade, vira cada dia mais doido, mais emocional, mais vazio, e menos parecido com Deus, porque sem palavra, não há referência, sem escritura, não há alicerce, sem pregação fiel, não há discernimento. O púlpito, que era lugar de proclamação solene, virou palco de stand-up gospel. A Bíblia, que era fonte de autoridade, virou adereço de coreografia. Aqui na nossa denominação da palhaçada gospel, são as heresias. E elas são necessárias, porque dão uma roupagem de coisa profética. E é claro, enganam muito bem os bocós que estão assistindo. Mas só heresia não basta. Tem que ter venda de alguma coisa. Nem que seja a água da chuva. É isso mesmo. E você pode se perguntar, quem seria idiota de comprar água da chuva? Ora, quem mais, além dos crentes idiotizados pela religião? No gospel brasileiro, tudo vira produto. Água ungida. Quer dizer que a própria palavra das escrituras não liberta, né? A palavra em si não liberta. Tem que haver esse tipo de teatro, esse tipo de dinâmica, envolvendo tanto pessoas como objetos, né? Sendo quebrado com martelo aí, o vaso, que ali deveria ser os pedidos que está ali dentro, os pedidos de algumas pessoas que pedem, né? Em todo lugar tem isso, né? Tem se faça um pedido, tipo elogio ou crítica, né? Como pedido de oração também, que coloca nos vasos e acontece isso aí, essa dinâmica. Quer dizer que a própria palavra não está libertando, não liberta. Porque a gente sabe que libertar realmente basta a necessidade ter que vir de você. Você que tem que ter a necessidade de se libertar. Se você está precisando, o primeiro passo quem tem que dar é você. Primeiro passo que tem que dar é você. Quando a pessoa está imobilizada, sem condições de nada, a oração de um justo pode muito seus efeitos. A oração de um justo pode muito seus efeitos. Exemplo, você orar por uma pessoa que realmente está impossibilitada de alcançar suas vitórias em termos de uma oração. E essas pessoas precisam de oração, né? Todos nós precisamos de oração, de proteção. Isso faz bem a você. Isso faz bem a quem precisa, quem necessita disso. E tem pessoas de bom coração que oram sim, que oram por outras pessoas, né? E acontece essa situação, você já vai fragilizado para a igreja, e chega lá é obrigado a participar desses teatros, dessas situações, desse tipo de adoração ao homem, ao ser humano. O homem é recebido com uma celebridade, nem digo que é celebridade, tem celebridade que você não toca nem nele.
Tem celebridade que você prestigia ele, reverencia ele, sem tocar nele. Esse ainda toca beijando a mão dele. Já parou para pensar se Cristo, o Cristo que eles acreditam, desce ou aparece ali? Será que Cristo também tinha que beijar a mão dele? Ou que celebridade é essa? Que entidade é essa? Que tipo de celebridade é essa que tem que reverenciar ele? De qual maneira? Se Jesus, o Jesus dele aparece, como seria isso? Ele teria que fazer isso com Jesus também? Ou ele seria classificado em um novo nível? É um absurdo. É um absurdo. E entenda, não é rótulo de igreja, nem a religião. É em si que é uma coisa totalmente diferente do que as escrituras falam. Jesus veio de origem pobre. Não vou dizer que ele era pobre, que isso aí é uma questão de cultura de cada família. O pai dele era carpinteiro, trabalhava. E veio de origem pobre, conseguiu trilhar o evangelho dele em pouco tempo, com os apóstolos dele e o que o seguiam, né? E quem seguiam deixava tudo e ia aprender as escrituras, ia aprender a lei com ele. Que muitos ali conheciam a lei que existia na época, né? Os hebreus do judaísmo, a lei, a Torá da época. E começou a jornada de Cristo. Mas hoje em dia a coisa está diferente. Novo evangelho. Esse evangelho que revoluciona, que edifica, que exalta o homem, levanta o homem e a palavra fica escassa. Fica escassa. Que a própria palavra, que o verbo se fez carne, a carne, o verbo era ele, o verbo é a justiça do Deus eterno. Galera, se inscreve no canal, dá o like, ativa o sininho e vamos para os próximos vídeos. Essas aberrações que ainda continuam nas igrejas. E cada dia que passa, mais difícil de acreditar no que a gente vê. Por isso que teremos que ver as escrituras, ler as escrituras, tentar se aprofundar e se apegar a pessoas sérias para ensinar a palavra de Deus. Não o que está acontecendo por aí. Fique com o eterno Deus, até o próximo vídeo. Comente aí embaixo. Diga você, não é para gerar constrangimento com as pessoas, mas sim alertar as pessoas do que está acontecendo hoje nas igrejas. Até mais. Que ficam e não somem jamais. Sol risca o céu, imagens despertam.